pessoal, boa noite. Mais um item para a minha coleção. Esse item também já é um item que eu possuía, né? Ainda estou colecionando, aí agora já estou vendo alguns cards, mas agora mais um item, o Game Boy Color. Game Boy Color é também da época do Pokémon Yellow. É um item muito antigo, é da minha época de criança. Isso traz várias lembranças, não sei se só para mim ou para todos que estão acompanhando, né? E é um item que dá para jogar o Pokémon Yellow, quem tem a fita aqui, não sei se todo mundo conhece. Ele tem o ligar, desligar aqui do lado esquerdo, né? O A, B, Start, Select, tudo os itens que são do próprio device. Antigo é uma coisa bem mais analógica do que hoje é o celular, por exemplo, que hoje você já consegue rodar ele em um celular não tão novo, nem tão antigo, né? O Game Boy Color, ele veio para não substituir, né, mas ele veio para inovar a questão do Game Boy. O Game Boy ele era incolor, então os itens que começaram a vir nele começaram a ter algumas cores um pouco mais nítidas, né? O Pokémon Yellow é do Game Boy, ele veio para o Game Boy, só que se você coloca ele no Game Boy Color, ele também consegue demonstrar as cores do jogo, né, usando o Game Boy Color. É muito legal e muito divertida essa ideia. Uma curiosidade, né, que os Game Boy Color, eles vêm de várias cores. Tem o transparente, o verde, azul. Eram cores muito fortes na época dos anos 90, era muito utilizado, né, essas cores diferenciadas, né? Eu acho isso muito legal, a questão estética que trouxeram para ele. Tá. Alguns fatos, né, que eu achei interessante foi o lançamento dele em 21 de outubro de 1998. Já eu tinha 8 anos de idade quando ele foi lançado, hoje já tenho 35. Depois chegou nos Estados Unidos e Europa, né, em novembro, né, mas em outubro foi quando lançou, no caso, no Japão, né. É um console portátil de 8 bits, ele tem apenas 8 bits, né, de utilização. Acho isso muito... é um dispositivo muito pequeno. Uma curiosidade muito interessante para se pegar é que esse device, mesmo ele sendo de 8 bits, ele teve uma capacidade enorme de jogos. Tipo, os jogos, querendo ou não, nele são bem trabalhados, né, se você parar e observar com mais afinco, né. Ele tinha a tela de 160 por 144, a tela realmente pequenininha, quase quadrada. Então ele é realmente muito pequenininha. Exibia 56 cores simultaneamente, de uma paleta de mais de 32 mil cores. Então consegue 32 mil cores para esse dispositivo, que isso é muita coisa para um dispositivo portátil dessa época. Meu Deus, é uma coisa muito interessante de se saber. Ele usa apenas 2 pilhas AA, não sei se todo mundo está familiarizado com a questão da pilha AA, porém aqui ele só precisa de 2 pilhas AA, diferente do Game Boy que eram 4 pilhas, né? E ele dá uma carga ainda bem razoável, você podia jogar por dias. Eu lembro na época que o pessoal ficava enchendo meu saco, falava, não, coloca o jogo sem som, coloca sem som porque gasta menos bateria. Eu achava interessante isso. Aqui, ó, a bateria podia durar cerca de 10 horas, mas comigo demorava meses, não sei por que 10 horas que está sendo colocado aqui. É retrocompatível com os jogos de Game Boy, que nem eu comentei, mas não é o vice-versa. Acho que, se não me engano, de Game Boy Color, você coloca no Game Boy, se eu não me engano, dá algum problema. Tinha a porta de infravermelho, que é essa parte aqui de cima, né? Você colocava um do lado do outro entre os dispositivos, né? E eles tinham uma certa comunicação. Se eu não me engano, no Pokémon, você fazia aquele Pokémon Gift, né? Pokégift, alguma coisa nesse sentido. E quando você tem a questão do Pokégift, né, ele tem aquelas trocas que você conseguia, um pegava o presente do dia do outro, né? Então eu achava bem legal, é bem interessante essa questão, né? O jogo mais associado ao console foi o Pokémon Gold e Silver, realmente, apesar de Yellow, Blue e Red, né, terem sido lançados,
antes da Gold e da Silver. O Gold e Silver que ficou caracterizado pela questão do Game Boy. Achei muito legal também. O Game Boy e o Game Boy Color juntos venderam 118 milhões de cópias, né? Então, tipo, novamente, um dispositivo naquela época, 118 milhões de cópias é muita coisa mesmo. O Game Boy Color não tinha luz na tela, né? Então, quando você tentava jogar o jogo durante a noite, essas coisas, não dava pra colocar ele durante a noite, né? Então é uma coisa ruim, infelizmente, né? Venhamos e convenhamos. Obrigado para quem está dando like, eu agradeço demais realmente. Quem puder deixar like, comentar, pode falar na live, eu estou aqui acompanhando o chat. Fiquem à vontade, gente, eu estou aqui realmente para discutir e conversar, tá? Então fiquem à vontade para falar. Se vocês quiserem falar sobre o Game Boy, pode falar sobre o Game Boy. Fiquem à vontade, eu espero que vocês se sintam bem aí, então, novamente, fiquem à vontade. Eu estou lendo algumas curiosidades, algumas coisas para trazer assunto para a live, tá? Então, continuando, né? Deixa eu lembrar. Os cartuchos transparentes, né? Tem alguns cartuchos que já eram transparentes. Sou fã de Game Boy, tive na época. Obrigado, homem rústico, né? Realmente, esse pode ver que ele já é até batido aqui, já até caído aqui, já descoloriu, né? Se você ver aqui as quedas, eu era pequeno, cheio de queda, todo arranhado. É um item da minha coleção, infelizmente ele não é necessariamente novo, né? Mas ele pelo menos ele tem um carinho enorme na minha mente. Eu tenho o PlayStation, mas o PlayStation não sei se eu colocaria na minha coleção, ainda estou pensando aqui. Eu espero muito colocar. Você tinha um transparente. Porra, transparente, mano. Um amigo meu tinha um transparente e achava muito foda, cara. Tipo, muito foda mesmo. Na época eu comprei esse amarelo e eu tinha o Game Boy, o blocão. E ele era preto. Feião pra caramba, eu perdi a tampinha da pilha, então eu tinha que ficar segurando a pilha. Maluco. Mas é a época, é a época. Mas eu achava muito foda o transparente, diga-se de passagem. Foda demais, mano, era muito louco. Depois manda pra mim, fica aqui na minha coleção, não, brincadeira, cara. A gente guarda isso aqui pro coração e guarda com carinho. Mas obrigado aí pela interação. A Atomic Purple virou uma das mais icônicas. A Atomic Purple era um desses, só que era um roxo. Roxo mesmo. Roxo pesado mesmo. Mano, também era um muito foda, mas ainda achava o transparente muito mais da hora, tá? Mas era o Atomic Purple era o mais. Qual é o nome? Mais popular, acho que essa é a palavra certa. Então, eu lembro que eu ganhei a Pokémon Blue, e eu ainda tinha um Game Boy, o blocão. O Game Boy Color, que é esse aqui, eu ganhei junto com a versão amarela do Pokémon, se eu não me engano, veio junto com a versão amarela do Pokémon. Cara, mano, eu fiquei maravilhado quando ia essa porra, mano. Hoje a gente até às vezes esquece as coisas que a gente ali tá no bolso, essas coisas, né? Que mais? Jogava Pokémon Red e ficava louco. Não, ficava muito louco, cara. Tipo, eu achava uma coisa muito da hora no Pokémon, em especial, que você, quando você tava nas cidades, por exemplo, Vermilion, Cerulean, né, essas coisas, e se eu não me engano, cada cidade tem um nome de cor, né, Vermilion e tal. E se você tava na cidade, ele trocava pra cor da cidade. Mano, eu achava isso, mano, isso eu descobri depois, tá, diga-se de passagem, eu descobri depois, mas eu achava muito louco, cara, muito louco mesmo. E que mais? Tinha entrada para fone de ouvidos, é verdade, ele tem uma entradinha aqui embaixo para fone. Eu nunca usei, diga-se de passagem, mas ele tem, tá? Então é uma das coisas que realmente era útil na época, diga-se de passagem, era muito útil, tá? Alguns jogos usavam acessórios como Game Boy Printer. Realmente assim, eu não peguei muito essa parte, tá? Tipo, não peguei muito essa parte. O que tem alguns acessórios que você colocava junto com o Game Boy. Tinha um brother meu que ele tinha a lanterninha, né? Que você colocava
no Game Boy você tinha as lanterninhas e etc. E tinha essa impressora. Eu não lembro de ter visto essa impressora pessoalmente, nunca vi. Nunca vi essa impressora pessoalmente. Mas tinha, tá? Mas tinha, o pessoal colocava. E tinha jogos em específico que ele falava pra você fazer tal coisa lá, e daí ele tirava o print ali da foto. De qualquer forma, tinha também os acessórios do Game Boy. Eu achava muito louco também, diga-se de passagem. Mano, o Game Boy é fantástico, cara. O Game Boy é muito foda, mano. O Transfer Pack conectado a Game Boy Color ao Nintendo 64, verdade. Quando você tem o N64, né, você tinha um Transfer Pack. Eu tenho esse Transfer Pack em algum canto. Não sei aonde, mas eu tenho. E você colocava a fita pra jogar no Pokémon Stadium. Mano, era fantástico, porque no Pokémon Stadium você ia evoluindo no Pokémon Stadium e você podia, tinha os minigames lá, e se você, tipo, zerasse os minigames, eu não lembro como era a lógica, né? Mas se você zerava os minigames, você liberava o Doduo e o Dothril lá do Game Boy. Então você conseguia colocar o seu jogo no videogame, né? No Pokémon Stadium. E você conseguiria duplicar e triplicar a velocidade. Então, pra upar, pra você treinar os seus Pokémon ali, pra você fazer as coisas, mano, ficava muito foda, mano. E era muito top isso. Hoje, você coloca num emulador qualquer aí, o Pokémon você emula ali a velocidade, fica muito rápido. GTRP não, cara, GTRP não. Eu vi já o pessoal jogando, mas eu nunca tive coragem pra jogar. O RP é o real player, né? O que você joga que é pra simular a realidade, né? Aquele que o pessoal fica fazendo umas zoeiras, né? É só confirmando que eu às vezes posso estar errado no que é o RP. Eu acho que se não me engano é esse, né? Homem rústico? Hum. Então, não cheguei a jogar, cara. Não cheguei a jogar. Mas qualquer hora eu posso pegar e jogar aqui. Pra vocês verem jogando. Eu pego uma madrugada aí e entro lá. Nunca joguei, né? Mas a gente tá aqui pra brincar, então a gente joga o que tiver. Eu jogo muito mais MOBA, né? Eu gosto do Dota, jogo com os amigos. Tava jogando um tempo atrás o Indie Rose, tá? O Indie Rose, assim, diga-se de passagem, eu achei muito legalzinho. Infelizmente não tá concluído. É... Mas ficou muito legal. Eles pegaram umas mecânicas do, do Black Flags, né? Do Assassin's Creed Black Flags, e ficou legal, cara. Ficou legal. Eles simplificaram muita coisa, então eu gostei. Gostei, achei legal. Então também é um outro jogo que qualquer dia eu posso jogar na live aí se vocês se interessarem. De qualquer forma, né? E daí o Pokémon ajudou a segurar a força da linha Game Boy. Então o Pokémon realmente, puta, segurou os Game Boy fantasticamente. Até hoje ele segura, né? Se você pegar lá os Pokémons, o pessoal joga até hoje. Você parece ser um cara da hora, sabe trocar ideia, satisfação, te conhecer. Mano, agradeço, segue. Eu tô tentando fazer live de desses colecionáveis. Já tenho uma gravada minha da Pokémon Yellow. Eu comprei alguns cards. Gosto de TCG, né, no Magic, do Pokémon. Então eu também tô tentando fazer coleções. Eu consegui o Pokémon de celebração do 5 de 2025, né, que é aquele Pokémon bolinha, o Pikachu antigo, né, aquele Pikachu mais bolinha. E eu comprei o Mewtwo da equipe Rocket há pouco tempo também. Também vou fazer live para mostrar essas relíquias aí, né? Então, novamente, se você continuar se interessando, eu tô tentando fazer frequentemente, tá? Eita. Obrigado por seguir aí. Nossa, assustei, mano. Eu coloquei o apito e esqueci. Mas obrigado por seguir, eu agradeço. Quem puder mais seguir, também agradeço também. Vamos lá, né? Daí ele teve a vida curta, mas o impacto foi gigante, então realmente foi uma vida muito curta do Game Boy, mas, mano, impactou, como vocês viram, o Homem Rústico aqui, que a gente tá conversando aqui, ele teve o Pokémon. Não, pode assustar, gente, assusta mesmo, é, dá like, segue, comenta, vamos conversar, tô aqui pra conversar mesmo. A ideia da live é essa, eu tô trazendo alguns fatos do Game Boy, mas a gente fala de GTA RP e etc. Fiquem à vontade, finja que a casa é de vocês. Vamos lá. Aí eu também peguei alguns mistérios do Pokémon não, desculpa, do Game Boy, que é porque ele não tinha luz na tela, né?
Porque se você pegar, por exemplo, o Kindle, por exemplo, se você pegar Kindle hoje, ele tem a telinha que mostra a luzinha, você acende a luz, coloca a intensidade da luz e etc, né? E por que o Game Boy não tem? Daí aqui tá falando, para economizar a bateria e manter o console barato e portátil, né? A tela refletir a luz do ambiente. E isso realmente é um, um diferencial, né? Tipo, preço, né? Querendo ou não, você tem que ter um preço acessível, né? Se você coloca a tela com, com luz e etc., acaba deixando o produto caro, né? Na época ele não era barato, né? Ele não era barato. Eu não lembro na época, lógico, diferentemente de preço entre épocas, vai ter fato, né? Mas ele não era um objeto barato na época, né? Venhamos e convenhamos. O próximo item, porque o infravermelho quase ninguém usava. Realmente, o infravermelho eu só lembro do Pokémon e era só para uma situação em específico. Que, não, realmente, mano. 70 tipo, walk talk, né? Walk talk diz que bem. Mano, é outra época. Hoje você coloca tudo no celular e pau na lata. No celular você pode colocar videogame, você pode colocar o próprio celular, conversar. Mano, hoje. Antes você tinha que, pra fazer essas mesmas coisas, 300 coisas na mesa, 300 bagulho na mesa. Eu vi um tempo atrás um vídeo, né? A pessoa mostrando as coisas que tem, tipo, um monte de coisa na mesa, assim, tipo, impressora, não sei o que, livro, e essas coisas entrando no computador, assim, o computador, só o computador depois no final da mesa. Cara, é a evolução, né? Hoje a gente agora tá enfrentando a questão da IA, né? A IA hoje, puta, dificilmente você entra no Google, você entra no ChatGPT ali, faz uma, uma pesquisa ali e é a reta de tanta gente que, tanta informação que ele vê, né? Ele até já mastiga a informação para você que também não é ruim, tá? Diga-se de passagem, eu não estou reclamando da IA. A IA, querendo ou não, tá vindo aí para ser mais uma revolução, né? Na questão de pesquisa, né? Antes foi o Google, né? O Google, a busca do Google, o Wikipedia, que também ajudou muitas coisas. Cara, sempre a gente vai evoluindo. O problema é a gente se adaptar a essa evolução, né? Mas voltando na questão do infravermelho, né? A única coisa que eu vi foi no Pokémon. Não conheço outro jogo, que utilize o infravermelho. Até 90, 200 era bom. Ah tá, era mais suave. Quem aproveitou, aproveitou. Realmente, mano. Tipo, hoje até brinco com a minha esposa que a gente fala das crianças. As crianças, não vejo mais criança brincando na rua. Antes, mano, eu jogava bola na rua, cara. Tipo, você pegava, fazer o golzinho com a pedra mesmo, ali no chão mesmo. Fazer ali a medida dos dois lados lá e vamos lá, mete dois times e pau na lata. Se arrebentava. Mano, eu lembro que eu morava tipo numa descida. E eu pegava a minha bike, subia. Era molequinho, 9 anos, 8, 9 anos. Subia assim na rua e vinha. E eu morava tipo numa esquina, né? Então você vinha, descia e virava, né, na rua, né? Não, eu vinha milhão, mano. Pá, pum, virava. Mano, várias vezes, caso eu fui atropelado ali, porque você entrava a milhão com a bicicleta, molequinho, tava nem aí, foda-se. Vinha, virava, quando você virava lá, o carro vindo quase você ia, várias vezes, mas graças a Deus eu nunca fui atropelado, nunca quebrei nada, tô vivo também. Eu não sei como, mas tô vivo. Vamos lá. Todo jogo de Game Boy funcionava nele, né? Quase todos. Ele foi feito para rodar jogos antigos, mas sempre existem exceções e casos de incompatibilidade em modelos posteriores. Então, realmente, o Game Boy Color, eu acho que deve ter alguns tipos de incompatibilidade. Não sei quais, tá? Eu não conheço tão a fundo o Game Boy, eu tenho só uma breve experiência, né? Porque alguns jogos velhos ficam coloridos nele. Então, realmente, né? Essa é uma questão muito boa que a gente pode levar. Por exemplo, a Red e a Blue, né? Que a gente estava conversando. A Red e a Blue foi. Não, aí eu acho que já foi feito por Color, mas a Red e a Blue, se eu não me engano, foram feitas pro Game Boy, né? E. E elas ficam coloridas se você coloca no Game Boy Color, né? Elas ficam coloridas. Pera aí.
Então, é uma das coisas que colocar, e daí vamos ver o que ele responde. O console aplicava paletas de cor em jogos originalmente preto e branco. Realmente ele tentava provavelmente dar uma equilibrada ali nas cores, né? Por que alguns cartuchos não rodam no Game Boy clássico, né? Porque alguns foram feitos exclusivamente para o hardware do Game Boy Color, né? Então, foi feito no Game Boy, você tenta colocar no Game Boy Color, mas são específicos do Game Boy Color, né? Por que a tampa de pilha original é tão valorizada? Porque muita gente perdeu a tampa. Ah, justo, ó, essa informação eu não sabia. Porque a tampa da pilha original é tão valorizada, né? Então, isso aqui, né? Por que ela é tão valorizada, né? Ela é tão valorizada porque muita gente perdeu a tampa com o tempo, né? O console completo fica mais colecionável. Então, realmente, até que eu tava brincando ali com o Homem Rústico, né? Eu tinha o Game Boy, né? Não o Game Boy Color, o Game Boy. E eu perdi a tampinha de trás dele. Nunca mais achei. Nunca mais achei. Né? Então é uma informação legal essa aqui. Essa aqui eu não conhecia. Por que a tela risca tanto? Realmente assim. É uma boa pergunta. Eu não parei pra perceber isso não. A lente frontal era de plástico e muitos consoles eram levados soltos na mochila ou bolso. Realmente, eu levava muito no meu bolso de blusa, bolso de calça, mochila de escola, com caderno, livro. Esse caralho, né? Porque o console com mod pode valer menos para colecionador, né? Com mod, eu acho que é quando você faz algum tipo de troca, não sei, não conheço, não vou continuar isso aqui que eu não sei o que é. Porque a edição de Pokémon costuma ser mais cara, né? Porque junta duas nostalgias, console Nintendo antigo mais Pokémon, então realmente os dois juntos são mais caros, né? Porque o Game Boy Color ainda emociona tanta gente. Cara, o que a gente tava conversando aqui com o Homem Rústico, cara. Tipo, você começa a falar disso aqui, anos 90, Talk, Discman, caralho, 4. Remete, cara, memória afetiva, tudo. Mano, é muito. Isso aqui o completo dos anos 90 para algumas pessoas, cara. Então, esse é o Game Boy Color, parece simples hoje, mas na época ele era liberdade. Duas pilhas, um cartucho, uma mochila e pronto. Você já tinha o seu kit diário. Você levava Pokémon, Zelda, Mario e várias aventuras para qualquer lugar. Por isso, ele não é só um console antigo. Para mim, ele é uma relíquia para minha coleção. Obrigado, pessoal, quem estava aí. Muito obrigado, deixa o like, segue. Eu espero trazer novas novidades, outras relíquias para minha coleção. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Graças a Deus, dessa vez deu 189 likes. Quem ainda estiver aí e puder dar o like, eu agradeço. E tenha uma ótima noite. Obrigado pela participação de todos.